Quero tomar por base para conciliar o tema tão bem sugestivo para a nossa geração. Romanos 5 é uma palavra muito conhecida, mas está no meu coração. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem ou de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Amados, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre posicionamento. Quando nós analisamos a epígrafe, o contexto etimológico, o tema é uma provocação, um desafio. Quando nós não precisamos até detalhe, a palavra por si própria já está explícita no contexto do significativo, do significado. Mas quando Paulo ele escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria, gentia. Uma igreja que não tinha liberdade que nós temos. Olhe para mim. Eu devo ser mais importante do que uma garrafa de água, segurei. Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria gentia, uma igreja, volto a dizer, que não tinha liberdade que nós temos, mas uma igreja que congregava sob intensa perseguição, uma igreja que muitos irmãos se congregavam subterrâneo, escondidas, e que nunca tiveram o privilégio de colocar um fardamento, de pegar um microfone sem fio e congregar, pisar em granitos. Mas o posicionamento da igreja em Roma, em frente aos desafios e ao pecado, chega aos ouvidos do apóstolo aos gentios. Então os irmãos hão de convir que Paulo, no começo do primeiro capítulo, saúda os irmãos e mostra a alegria de saber da fé, da coragem e do amor daqueles irmãos. E o que mais o preocupa é que aquela alegria que eles estavam vivendo na graça era tamanha, que eles estavam sobrepujando o contexto dos judeus. Então é quando Paulo vai falar acerca desta carta, a soberania dos judeus e o privilégio dos gentios. Então Paulo, ele vai falar do Gênesis ao Apocalipse, da lei, do pecado e da graça. No capítulo 11, ele vai adverti-los, dizendo-lhes: cuidado, tomem uma posição, porque o fato de Deus ter endurecido os judeus, ou Israel, foi para vocês entrar. E se Deus não poupou nem Israel, que é considerado os ramos originais da oliveira, imagina vocês, que são os jambuzeiros. Então, quando nós, permita-me um pouco rápido para cumprir o previsto, quando nós analisamos o contexto, a epígrafe do texto que nós lemos fala da morte em Adão e da vida em Cristo. Os irmãos hão de convir que
O livro do Gênesis, ele traz o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que a terra estava debaixo de trevas. Subsequente, as águas prevaleciam. O Espírito pairava sobre a face das águas, acima das águas e das trevas. Então vem Deus e diz: haja luz, e houve. Então o capítulo 1, em toda a sua essência, mostra o agir de Deus na criação. Haja isso, haja isso, haja isso, haja isso, e viu Deus que era bom e descansou no 7º dia. Então veja que a terra estava toda preparada. Mas geograficamente falando, em toda a criação não tinha um lugar, geograficamente falando, de adoração. E o propósito de Deus criar a terra foi receber tributos de adoração. Então o capítulo 2 diz que a terra, Deus viu que era bom, descansou, porém não havia chovido, uma relva regava a terra. Então vem Deus, usando o raciocínio lógico, humanamente falando, faz uma reunião com toda a beleza da terra. Aí o texto diz: façamos, plural, me dá a ideia de uma reunião, Pai, Filho, Espírito Santo. Então agora vão discutir, diante de toda a beleza da criação, o ápice, algo que não viria do haja, mas algo que fosse feito conforme a semelhança dele. Então veja a coragem de Deus, o investimento de Deus. A Bíblia diz que a terra estava à beira do abismo antes de Deus dizer haja luz, e vivia nas trevas. Agora a terra sai das trevas. Aí quando Deus diz vamos fazer o homem, então como nós vamos fazê-lo? Com base no façamos. Aí o Espírito Santo diz: deixa comigo, Senhor, eu vou formá-lo. Porque o capítulo 33 de Jó, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me formou. Então veja de onde ele vai formar. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó. Ele nos tirou de um elemento tirado das trevas. E ele começa a formar. Quando ele forma, estamos prontos, mas não temos vida. Aí no façamos entra o diálogo. Senhor, já houve uma decepção. Os anjos foram criados da luz em Cristo Jesus e decepcionaram. Agora o ser humano foi formado do pó da terra, tirado das trevas. O Senhor vai dar direito de liberdade, de livre escolha a ele? Vou. E se ele falhar, eu vou colocar nele a minha misericórdia. E todo dia eu vou renová-la. E ela nunca vai ter fim. O investimento, ele vem, sopra na narina do homem e ele se torna alma viva. Ele recebe a essência de Deus. Aí Deus agora, no contexto terra, separa um período. Como é bom te ver.
e coloca algo chamado jardim. Ele cria um jardim. Em todo o planeta Terra agora tem um único lugar e um ser criado para adorá-lo. O único ser racional. O único ser com direito de escolha. Agora havia um relacionamento entre o céu e a terra. Agora a terra se contactava com os céus e os céus com a terra. O Criador descia, o homem o adorava.